Boa noite, irmãos. Pela graça do nosso Deus, o Senhor nos concedeu mais essa noite poder louvar o Senhor. Vamos começar com a oração. Amado Deus e Pai, obrigado pelo amor, tua graça, tua misericórdia, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar, mesmo sendo falhos, pecadores. O Senhor nos concedeu essa graça. Sim, somos gratos, Pai, por tudo, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Começar cantando o coro 230, Amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Mais um louvor ao nosso Deus, 232, a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testamento do Senhor é fiel e dá sabedoria.
Mais um louvor ao nosso Deus. 141. Formosa é a tua presença, Senhor. Logo após a leitura da palavra de Deus. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória dessa terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante ti. A glória dessa terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Bem, agora vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. A leitura do livro de Tiago, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial a quem está vestido com roupa luxuosa, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Obrigado, irmã, pela leitura da palavra de Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o coro 287. Grandioso és tu.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado para pensar no teu grandioso ser, vejo a tormenta, o céu estrelado, a proclamar ao mundo teu poder. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim eu for ao céu subindo, contemplarei a glória do Senhor, adorarei com meu amor infindo a quem mostrou por mim tão grande amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Mais um louvor ao nosso Deus, 233. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Mais um cântico ao nosso Deus, 269. Tende em vós lugar vazio, logo após a mensagem da palavra de Deus. Tende
pastor com a mensagem da Palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para cultuá-lo e também, por meio da sua palavra, aprender mais um pouco a respeito da vontade do Senhor, a respeito do nosso Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, do seu caráter, do seu exemplo, e assim como servos fiéis, como cristãos sinceros, sermos obedientes às suas palavras. Vamos iniciar esse momento antes da leitura com uma oração, depois trataremos do texto e meditaremos na verdade do Senhor. Senhor Deus, Pai amado, te rogamos por esse momento, por meio da tua palavra, que possamos ser confrontados mais uma vez com nossas falhas, nossos erros, possamos à luz dela melhorarmos, nos adequarmos ao teu querer, termos um entendimento melhor e mais correto a respeito do nosso Senhor e Salvador e a respeito de nós mesmos, da nossa condição de pecadores que ainda somos, carentes da graça do Senhor, do auxílio do Senhor e também carentes de transformação que só se dá por meio da tua palavra, da observância fiel da tua palavra. Nos ajude nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículos 66 a 72. Marcos 14, 66 a 72. É a última parte desse capítulo. Nós iremos encerrar esse capítulo hoje. Então vamos lá, Marcos 14, 66 a 72. Todos têm, diz assim a palavra do Senhor. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote e, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Tudo bem, irmãos, nós já temos acompanhado esse enredo aqui do Evangelho de Marcos há um bom tempo. Creio que os irmãos já estão bem familiarizados com o contexto. Esse capítulo 14 aqui é um capítulo bem grande que trouxe muito conteúdo, muitas ocorrências. E esse capítulo aqui, especialmente, vai encerrar nele muitas das predições que o Senhor Jesus Cristo já havia feito nos capítulos anteriores, desde o capítulo 8, de que ele viria, era necessário subir a Jerusalém, e em Jerusalém sucederiam muitas coisas, das quais ele detalhou, e das quais nós já estudamos aqui. Ele seria entregue nas mãos dos poderes religiosos, do Sinédrio, dos mestres da lei. Eles iriam escarnecê-lo, zombá-lo e, por fim, matá-lo. E tudo isso nós temos visto e presenciado, tem acontecido tal qual como o Senhor Jesus Cristo disse. E eis aqui mais um episódio que se constata a realidade da divindade de Cristo, de fato que ele é o Messias, e também que ele profetizou, que ele predisse que Pedro, independente dos seus protestos de fidelidade, seus protestos de firmeza em seguir ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo disse: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes que 2 vezes cante o galo. Aqui nesse capítulo 14, o Senhor Jesus Cristo afirmou isso a Pedro, quando Pedro teve um acesso de orgulho em seguir ao Senhor, afirmando que jamais negaria ao Senhor, pelo contrário, iria seguir o Senhor Jesus Cristo até a morte. Mas nós já vimos nesse próprio contexto aqui, que quando o Senhor Jesus Cristo foi entregue, foi pego pelo pessoal, pela comitiva enviada pelo Sinédrio, que estava de acordo com Judas, os discípulos fugiram, incluindo Pedro, e Pedro passou a seguir Jesus Cristo de longe, como diz o versículo 54 aqui.
Pedro seguira de longe até o interior do pátio. Tudo bem, o contexto aqui, o versículo 66, vai dizer, estando Pedro embaixo no pátio. Esse verbo aqui, estando, retoma a narrativa aqui da história para a história de Pedro. A história anterior aqui é a história de que Cristo passa por aquele julgamento fraudulento, como nós vimos, pelo pessoal do Sinédrio. Cristo passou por aquele julgamento. No versículo 54 vai afirmar que Pedro estava ali ao arredor, seguindo o Senhor Jesus Cristo de longe. No versículo 66 retoma a história de Pedro. O versículo diz que Pedro estava no pátio, embaixo. Essa palavra embaixo indica claramente que o julgamento que o Senhor Jesus Cristo foi submetido estava no andar acima, não era no térreo, no pátio, mas no andar acima, onde os mestres da lei, as autoridades religiosas estavam julgando o Senhor Jesus Cristo. Pedro estava embaixo no pátio, ali junto com o pessoal que servia o sumo sacerdote. Muito bem, então situa-se aqui, retoma-se aqui a história de Pedro, e como nós já lemos aqui, a história da negação de Pedro, o cumprimento da predição que Cristo já havia feito a respeito do próprio Pedro, que o negaria 3 vezes. Logo, o Pedro, que dentre os discípulos era o que aparentava ter um entendimento melhor de quem era o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 8, versículos 29 em diante, o Senhor Jesus Cristo chega para os seus discípulos e interroga-os a respeito do que estavam afirmando sobre ele, sobre Cristo. Os próprios discípulos afirmam, Senhor, alguns dizem que tu és João Batista, ou alguns dos profetas, e Cristo diz, mas vocês, esqueçam o que os outros dizem, mas vocês, o que vocês afirmam que eu sou? E dentre eles surge ali Pedro, afirmando que Cristo é o Messias, tu és o Cristo, o Messias, o Cristo de Deus. E ali ele acerta em cheio, o Senhor Jesus Cristo vai até dizer que a ele foi revelado essa verdade, não veio dele, mas foi a revelação do próprio Deus para ele. Então Pedro tinha consciência de que Cristo era o Messias, o escolhido, que era divino, que era o Deus encarnado. Lá no capítulo 8 deixa isso bem claro. E Pedro, nós podemos ver ele muito explosivo. Pedro é alguém que se destaca tanto por lados positivos em relação ao Senhor Jesus Cristo, mas também por lados negativos, por deficiência. Ele se destaca tanto por ser um destaque em acertos em relação a Cristo, mas também se destaca por falhas, por enganos a respeito da pessoa de Cristo e de como se deve ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Pedro, que já havia afirmado que o Senhor Jesus Cristo era o Messias, o Cristo de Deus, aqui nesse momento ele vai negar claramente esse Messias, o Cristo de Deus, e isso em cumprimento de uma predição de Cristo. Então, um julgamento estava acontecendo aqui na parte superior, no primeiro andar da casa do sumo sacerdote, Caifás. No térreo, ali no pátio, outro julgamento começa aqui a partir de agora. E esse julgamento aqui não é um julgamento oficial como aquele que Jesus Cristo estava submetido, com autoridades religiosas, com pessoas competentes para fazê-lo, embora que estivessem fazendo de modo fraudulento. Pedro está aqui num momento bem informal, ao redor de uma fogueira, e ele vai ser confrontado aqui por aqueles ali que estão pela criada e por aqueles que estão ali. E Pedro, diante desse julgamento aqui, falha. Aqui nós podemos traçar um contraste aqui entre o Senhor Jesus Cristo e Pedro, entre a firmeza do Senhor Jesus Cristo e a covardia de Pedro nesse momento aqui. Muito bem, o texto continua dizendo aí, que versículo 67, que vendo a Pedro, quem viu a Pedro? Uma criada, versículo 66 diz, veio uma das criadas do sumo sacerdote, estava ali no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou e disse, tu também estava com Jesus, o Nazareno. Tu também estava com Jesus, o Nazareno. Marcos ele não identifica muitos personagens, é típico dele aqui, nesse evangelho. No caso de Judas também, ele só identificou Judas vindo ali.
aqui da mesma maneira. Ele identifica somente Pedro, vai falar de uma criada, vai falar de alguns que estavam ali ao redor daquele fogo, mas identifica por nome somente a Pedro. Então Pedro está ali, nós já vimos que ele veio seguindo a Senhor Jesus Cristo de longe, ali para os arredores, tentando, na sua curiosidade, ficar por ali, para ficar a par dos acontecimentos. Ficou ali ao fogo, se aquentando. A ideia, o fato de haver uma fogueira ali apontava a época do ano, dos meses de março, abril, onde o frio ainda estava forte, por isso a necessidade de uma fogueira. E foi justamente ali a luz daquele fogo, aquentando-se naquele fogo, que foi pelo claro que o fogo produziu, que foi possível identificar a Pedro no meio daquele grupo, e quem o identificou foi essa criada inicialmente. Então ela, vendo a Pedro, que se aquentava ao fogo, olhou para ele, e a ideia é que ela não somente viu, mas ela fixou o olhar nele, mirou a Pedro, reconheceu Pedro e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno, tu também estava com ele. A ideia de identificar Jesus Cristo como Nazareno também já é um prenúncio dessa cena aqui. Já é algo que pode ser, historicamente, desde a época de Cristo, Nazaré não era lá muito popular como uma cidade, como um povoado, e atrelar esse adjetivo aqui ao Senhor Jesus Cristo, Nazareno, então também já indica aí, deixa claro aí o grau de atenção que esse povo dava ao Senhor Jesus Cristo, esses que estavam ao redor do sumo sacerdote, falava de modo pejorativo, não o consideravam da maneira como era devida, e atribuíam isso ao seu local de origem e crescimento. Na verdade, de crescimento, ele nasceu em Belém. Então, isso aqui já destacava, porque derrubava um pouco o seu status. Então ele identifica, essa mulher identifica Pedro como um seguidor de Jesus, o Nazareno. E mais para frente vamos falar que ele é galileu também, que ele tem um sotaque, o dialeto dele, um dialeto galileu, e isso aí também vai dar ênfase nas partes, nas áreas onde o Senhor Jesus Cristo desenvolveu um ministério mais forte. Então, a Galileia foi uma região onde o Senhor Jesus Cristo desenvolveu e trabalhou fortemente ali. Então, muitas vezes, os galileus ali eram identificados por serem seguidores de Cristo, porque boa parte deles seguiram a Cristo, boa parte deles ouviram muito do Senhor Jesus Cristo, presenciaram o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo usou ali aquela região também como base do seu ministério terreno. Tudo bem, essa mulher identifica, acusa Pedro, aponta claramente, e eis a primeira oportunidade de Pedro, de fato, confirmar que de fato é servo do Senhor Jesus Cristo, que é um seguidor de Cristo, confirmar que é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, mas o que nós vemos aqui é a primeira negação de Pedro, no versículo 68, mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes, e saiu para o alpendre, entre colchetes, e o galo cantou. Então Pedro, na primeira oportunidade que tinha de mostrar sua fidelidade, algo que ele protestou firmemente, no contexto anterior aqui, bem próximo, nessa mesma noite, ele protestou que jamais negaria o Senhor Jesus Cristo. Se fosse necessário morrer e ir para a morte com o Senhor Jesus Cristo, ele iria, mas negá-lo jamais. Os outros, sim, poderiam fazê-lo, ele jamais. Na primeira oportunidade de afirmar isso, de confirmar as suas palavras, ele retrocede, ele nega o Senhor Jesus Cristo e diz que nem conheço e nem compreendo o que tu dizes. Uma negação clara. Pedro queria deixar bem claro para aqueles que ali estavam que ele não tinha nenhuma relação com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: nem conheço, nem compreendo o que tu dizes. E nesse momento, Pedro se afasta. Nesse momento aqui, Pedro se afasta. Pedro vai para o alpendre, ou para a entrada. A negação de Pedro, meus irmãos, é uma negação total do Senhor Jesus Cristo. No momento em que ele diz: eu nem o conheço, nem conheço tal pessoa, nem compreendo isso. A ideia de conhecer aqui, a ideia de conhecer, nesse versículo, tende a dar a ideia de um conhecimento teórico, e também de não saber o
o texto vai dizer, eu nem sei quem é, nem conheço, nem sei quem é, fala de um conhecimento prático. Então, irmãos, a afirmação de Pedro aqui é tão incisiva, é tão firme que, para quem o ouviu, para quem deveria ouvi-lo, se não tivesse prova de que ele caminhava com o Senhor Jesus Cristo, sairia bem convencido de que ele de fato, não tinha nenhuma relação com o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele nem conhecia, nem teoricamente, nem prática. Foi uma negação teórica, uma negação prática do Senhor Jesus Cristo. Ele afirmou claramente, e ele provavelmente coagido por aquele grupo, por aquela primeira acusação da mulher, e também levando à primeira negação de Cristo, ele se afasta daquele grupo por um pouco, né? Ele vai para o alpendre, sai daquele grupinho ali, daquela roda, e vai para o alpendre. Então Pedro, desejando ser discreto, em seguir o Senhor Jesus Cristo de longe, desejando passar-se por desapercebido, não obteve sucesso nisso. Ele foi identificado por essa criada, que o identificou como seguidor de Cristo, também estava com Jesus, e afirmou isso, acusou isso, mas Pedro negou claramente tudo isso. Irmãos, o fato de Pedro se afastar daquele grupo e daquela acusação, ele tomou essa medida de se afastar, de ir para o alpendre. Isso aí não produziu nenhum efeito no seu coração. Às vezes nós, como cristãos, nós estamos em pecado, nós tomamos medidas que são medidas superficiais, são medidas que não têm nenhum valor para nos dar força para vencermos o pecado, para nos afastarmos do pecado, para nos fidelizarmos mais ao Senhor. Essa medida de Pedro aqui, de se afastar um pouco fisicamente daquele grupo, não foi uma medida que não produziu nenhum efeito no seu coração. E muitas vezes nós queremos remediar os prejuízos do nosso pecado com algo que não vai surtir nenhum efeito. Com remédios procuramos sanar as nossas fragilidades carnais com remédios que não têm efeito, que não surtem efeitos. Nós procuramos tomar medidas que não surtem efeitos. E essas medidas que tomamos, muitas vezes, já é resultado do nosso próprio pecado. Irmãos, a única medida que surte efeito e restaura um coração, um ser humano pecador ao Senhor Jesus Cristo, é o arrependimento sincero. Arrependimento sincero, confissão sincera de pecado, abandono de pecado e sujeitar-se ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Pedro não fez isso. Ele tomou uma medida muito artificial, muito superficial, de se afastar um pouco. Se afastou um pouco ali daquele contexto. Então, toda essa mudança de lugar não é um substituto, não foi, nem é um substituto para uma mudança de coração. Por isso que Pedro ainda continua no mesmo contexto. Essa mudança, essa distância, esse distanciamento aqui não surtiu nenhum efeito, não é um substituto de uma mudança real. Então Pedro continua ainda no mesmo contexto, sujeito às mesmas quedas, sujeito às mesmas dificuldades e claro, desprotegido, porque essa ação não é uma ação preventiva, não é uma ação que vai lhe encaminhar para o caminho correto de serviço ao Senhor, de fidelidade ao Senhor. Versículo 69 diz que a criada, mais uma vez, colocou os olhos em Pedro, vendo, tornou a dizer aos circunstantes, este é um deles. Pedro agora está mais envolvido na situação, porque a criada antes era só o pessoal entre ela e Pedro, mas agora ela chama a atenção dos que estão ali, ao redor daquele fogo, os que estão ali naquele contexto, os circunstantes, aqueles que estavam ali naquele contexto. A criada chama a atenção daquelas pessoas e aponta, este aí é um deles. Ele é um deles. Viu ele e apontou, este aqui é um deles. E versículo 70, ele outra vez o negou. Pedro outra vez o negou. Pedro teve mais uma oportunidade, mais uma boa oportunidade de ser fiel, de assumir a sua identidade como cristão, como discípulo do Senhor Jesus Cristo, como servo fiel do Senhor Jesus Cristo, corrigindo assim o seu erro passado, sua negação passada, mas ele continua insistindo no mesmo discurso. Então
Então ele diz claramente aí, Pedro disse aí, verdadeiramente, disseram para ele, né? Mas ele outra vez negou. E pouco depois, já vai partindo para a próxima negação. Primeira negação, versículo 68. Pedro negou e se afastou para o alpendre. Versículo 69, 70. A mulher identifica e chama a atenção dos demais que estão ali para Pedro como um discípulo de Cristo, como um dos que estavam com Cristo. Pedro mais uma vez negou. E pouco depois, versículo 70, os que estavam ali disseram a Pedro verdadeiramente: tu és um deles, porque também tu és galileu. Então, o contexto aqui da negação de Pedro, dessas negações de Pedro a Jesus Cristo, começa com a mulher, a criada, vendo a Pedro ali no fogo, olha para ele, suspeita que tu é um deles. Pedro está doida, não sou, nem conheço, nem compreendo o que está dizendo, sei nem o que está dizendo, e se afastou. Esse afastar-se não resolveu a questão. A criada mais uma vez olha, chama a atenção dos demais, esse é um deles, um daqueles que seguiam a Cristo. Pedro negou mais uma vez. Vai se intensificando aqui, os que estão ali ao redor de Pedro, naquele contexto, vão confirmando, vão tirando todas as dúvidas de quem realmente ele é. Então eles chegam a afirmar, verdadeiramente tu és um deles, porque também tu és galileu. Verdadeiramente tu és um deles. A força das afirmações, a ênfase das afirmações desse povo aqui, da criada e daqueles que estão ali, são fortes, vão se intensificando, vão tomando convicções fortes. E em contrapartida, irmãos, a negação de Pedro também se intensifica. À medida que a certeza daquele povo ali, de que Pedro é um servo, um discípulo de Cristo, vai se confirmando, se intensificando, e vão se trazendo mais evidências para provar isso, Pedro intensifica, aumenta o tom da sua negação. E no versículo 71, irmãos, e nós já sabemos e temos ouvido pelo próprio conceito da palavra de Deus, por meio de estudos aqui, que no nosso relacionamento com a nossa própria carne, com os nossos desejos, um pecado chama o outro, uma desgraça chama uma desgraça ainda maior, uma queda no pecado, uma vez não reconhecido, nem tratado da maneira devida à luz da palavra de Deus, nos leva a um abismo ainda maior, vai nos puxando sempre mais para baixo, vai nos enterrando cada vez mais no lamaçal, e é isso que está acontecendo com Pedro aqui. Ele começa negando, nega mais uma vez, e aqui chega até a praguejar e a jurar que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Versículo 71, Pedro, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Aqui ele nem menciona o nome de Cristo. Eu não conheço esse aí. Começou a praguejar, para se tornar mais convincente, ele pragueja mesmo e chega a jurar. Pedro, ele traz para as suas palavras, ele faz juras. Ele pragueja, ele traz para si, ele coloca em jogo aqui, para que as suas palavras fossem aceitáveis e críveis. Ele faz juras, e certamente essas juras aqui provavelmente envolviam o nome de Deus, porque quando você fazia uma afirmação que esperava-se que as pessoas que estavam ao redor crescem, que não tivessem dúvida de que você estava falando era verdade, muitas vezes você jurava por nome de Deus, você recorria a algo bem superior para provar que o que você estava dizendo era verdade. Então Pedro faz uso disso, ele começou a praguejar, ele começou a jurar firmemente, fortemente, que não conheço esse homem de quem vocês falam, não sou um discípulo dele, não compreendo, não o conheço, não compreendo o que vocês estão dizendo, não me associem a ele. E quando afirmaram que Pedro praguejou mesmo, ele chegou a trazer para si maldição se o que ele estivesse dizendo fosse mentira. Ele disse, é como se ele dissesse que eu vá para o inferno, que eu morra, se o que eu estiver dizendo for mentira. Então Pedro fez uma construção aqui nessa sua terceira negação muito séria para convencer aqueles que ali estavam. Irmãos, o contexto aqui
da negação de Pedro é uma negação firme, negação consciente, uma negação que envolveu aqui pragas e juras para convencer os que estavam lhe acusando de serem servos do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que é interessante que nós notamos é que Pedro não estava diante de um julgamento oficial, diante de autoridades competentes para julgar. Pedro estava diante de criados, pessoas sem expressão na comunidade, na sociedade, pessoas que não tinham influência nenhuma, pessoas que estavam ali no pátio, relento, aquentando-se ao fogo, e quando Pedro foi confrontado, acusado por esses aqui, que não tinham nenhuma expressão social, que não tinham nenhum poder político, não tinham nenhuma autoridade, Pedro caiu e negou a Cristo de modo tão vergonhoso, chegando até a jurar e a praguejar. Irmãos, eis um contraste muito grande aqui entre Pedro, esse julgamento aqui não oficial que Pedro está submetido, e esse julgamento anterior, do qual o Senhor Jesus Cristo passou, estava passando. O Senhor Jesus Cristo, embora reconhecesse a dificuldade de passar por tudo isso, de receber sobre si a descarga da ira de Deus por causa do pecado da humanidade, nós vimos lá no Getsemane que ele na sua oração ali expôs isso, mas Cristo nesse processo todo passou de modo bem firme, resoluto, enquanto Pedro, diante de uma plateia que não tinha nenhuma expressão, nenhuma autoridade, que não tinha poder e influência nenhuma, nega o Senhor Jesus Cristo 3 vezes, e nega de um modo tão vergonhoso, de um modo tão lamentável, invocando até maldição e jura sobre si mesmo, se o que ele estivesse falando fosse mentira. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo tinha dito para Pedro, contexto bem aqui, nessa mesma noite, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, na sua autossuficiência, disse, jamais o negarei. Jamais o negarei. Pedro era uma espécie de líder dos discípulos. Era o que mais se destacava, o que tomava a frente. Era uma espécie de líder dos discípulos aqui. A gente fazia parte do grupo íntimo do Senhor Jesus Cristo ali, Pedro, Tiago, João, e dentre esses 3. Ele ainda tomava a frente. Irmãos, e o apóstolo Pedro, caiu de modo tão vergonhoso aqui. De modo tão vergonhoso. E isso serve de exemplo para nós, exemplo sincero para nós, de que nós, por mais piedosos que possamos ser, estamos sujeitos a quedas desse nível ou talvez até piores na nossa caminhada cristã. Que nós devemos estar atentos, não confiando na nossa própria força, na nossa autoconfiança, mas estar sempre recorrendo ao Senhor, a sua palavra, dependentes completamente do Senhor. Paulo diz aos Coríntios que você está em pé, você não caiu por enquanto, então tenha cuidado, vigie. É possível, a queda é bem provável se você estiver confiando somente em si. Provérbios lá, o autor de Provérbios, Salomão vai dizer que a altivez de espírito, o orgulho, a prepotência precede a queda, a ruína. Então, irmãos, a autoconfiança não serve, não surte efeito nenhum na nossa caminhada cristã, não surte efeito nenhum na nossa salvação, nossas obras pessoais, não surte nenhum efeito na nossa salvação, e surte um efeito contrário, nos condena, principalmente nos condenam, e também na nossa caminhada cristã, nossa santificação, nosso crescimento espiritual não depende da nossa força, não depende da nossa potência pessoal. Portanto, abandonemos essa autoconfiança, abandonemos essa ideia de que nós não cairemos jamais, que jamais negaremos a Cristo, confiando no nosso próprio braço, nossa própria força, como Pedro, e na mesma noite caímos. Pedro dá um exemplo claro aqui para nós, de que somos falhos, que não devemos desviar o nosso olhar do Senhor, porque se assim o fizermos, nós o negaremos assim como Pedro, a semelhança de Pedro. Esse texto aqui, também, irmãos, deixa bem claro para nós que Pedro é um exemplo claro para esses discípulos e também para os discípulos de hoje, para a nossa época, de que o testemunho fiel da nossa vida cristã, do nosso serviço ao Senhor, o fato de sermos servos do Senhor, ele é mais claramente percebido, ele é mais importante nas coisas simples do dia a dia. É bem possível nós negarmos ao Senhor diante das simplicidades
do dia a dia, diante das coisas simples, das ações e palavras simples do nosso cotidiano, do que negarmos diante de uma parede de fuzilamento, onde diz, negue a Cristo ou morra. Então, irmãos, o nosso chamado a sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo consiste num chamado diário, em cada ação, em cada palavra, em cada pensamento, que eu e você, que você e eu, no nosso dia a dia, demonstrarmos ou assim procedermos, devemos entender que em todas as áreas da nossa vida, em todos os dias, em todos os momentos, nós somos chamados a sermos fiéis ao Senhor. Irmãos, tenho que afirmar, baseado na minha própria vida, que muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes nós falhamos em pequenas coisas. Como aqui era tão simples, Pedro diante de uma criada caiu. E nós muitas vezes diante de coisas pequenas do nosso dia a dia, nós negamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós negamos a Cristo, nós negamos a fé. Nós apostatamos a semelhança de Pedro aqui. Nós negamos ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nada disso passa desapercebido do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está lá nos céus, o Senhor está nos acompanhando, nada foge do seu controle. Deus está atento aos nossos pensamentos, ações, nossas palavras. Irmãos, cuidemos, vigiemos, porque como servos do Senhor, nós somos chamados a sermos testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo em todos os momentos. E é fácil nós se desligarmos do Senhor, da sua palavra. É fácil quando confiamos em nós mesmos, falharmos em coisas simples, em situações simples, no contexto diário de nossas vidas. Pode ser no trabalho, pode ser no comércio, na rua, no mercado, na escola, na internet. Muitas vezes nós vacilamos e escorregamos e às vezes nem nos damos conta disso. Devemos estar atentos ao nosso testemunho pessoal, a nossa vida diária, nosso cotidiano, porque somos chamados a ser mártires, testemunhas fiéis, verdadeiras do Senhor. E o exemplo de Pedro aqui deve trazer reflexão para nós, que a cada dia possamos caminhar e reparar em cada passo que nós levamos, se nós estamos dentro da vontade do Senhor, se nós não estamos negando o nosso Senhor nessas atitudes diárias da nossa vida. Então, cuidemos, irmãos, cuidemos. Seguir ao Senhor não é seguir ao Senhor de longe. Resolver o problema do pecado não é só nos afastarmos, não é só tomarmos medidas que não surtem efeito nenhum. Resolver o problema do pecado, corrigir tudo isso, é recorrer ao Senhor, totalmente arrependido. E Paulo diz aos Coríntios que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é mais abundante, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo nos perdoa quando há confissão, reconhecimento e confissão sincera de pecado. 1 João 9, vai dizer, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, aqui o estalo aqui na mente de Pedro, que o fez cair em si, que o fez despertar para tão profundo pecado que ele acabava de cair, foi o cantar do galo. O Senhor Jesus Cristo deu esse sinal. Antes que quando duas vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E o versículo 72, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, a palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Então, irmãos, o Pedro sentiu quão profundo esse pecado foi na sua alma. Durante o pecado, Pedro fez isso sem se tocar, como se estivesse fora de si, se desligou da palavra do Senhor. Quando ele lembrou, por meio daquele sinal, que do canto do galo, ele lembrou a palavra do Senhor, ele lembrou do que o Senhor Jesus Cristo falou, ele caiu em si. Ele caiu em si e desatou a chorar, arrependido completamente do que havia acabado de cometer, do pecado tão grande, tão cruel que havia acabado de cometer contra o Senhor Jesus Cristo. Negar o Senhor Jesus Cristo de modo tão enfático. Então ele caiu em si chorando, desatou a chorar.
Então foi um choro mesmo. Outros textos vão dizer que ele chorou amargamente. Irmãos, esse choro, o choro muitas vezes mostra só um remorso superficial. O choro muitas vezes mostra só um arrependimento porque foi pego, mostra só uma decepção porque vinha pecando ocultamente, vinha pecando de modo no escuro, mas uma vez descoberto, aquela revelação feriu o seu status, atingiu o seu referencial social, a sua imagem no mundo aí fora. Então, muitas vezes o choro não é de arrependimento sincero porque feriu, porque pecou contra o Senhor. Muitas vezes o choro é porque perdeu algo de si mesmo, perdeu popularidade, a sua imagem foi manchada, a sua própria imagem, perdeu o respeito das pessoas ao redor. Às vezes o choro é um choro de perda de popularidade, de perda de reconhecimento neste mundo, e não um choro porque atingiu o Senhor em cheio com o seu pecado. Irmãos, podemos afirmar que esse choro de Pedro que foi um choro sincero de reconhecimento do pecado mesmo, porque ele ouviu a palavra do Senhor, lembrou-se das palavras do Senhor, e diante disso caiu em si um choro amargo, desatou a chorar. Pedro foi restaurado por meio desse arrependimento aqui. Aqui sim, foi uma medida correta. Reconhecer esse pecado, chorar, sentir a dor por causa desse pecado, de ter afetado o pecado tão terrivelmente contra o Senhor Jesus Cristo, e assim foi restaurado, o próprio Cristo restaurou. Muitos choros não restauram o coração, são medidas tão superficiais como se afastar um pouco, como ir para o alpendre, não muda o coração. Irmãos, que nós, toda vez que nos identificarmos caindo em pecado, e como é que nós sabemos disso? Quando as nossas atitudes vão de encontro com a ordem, o mandamento do Senhor, quando claramente nós desobedecemos ao Senhor, quando claramente nós pecamos contra o Senhor, contra a sua palavra, isso deve trazer-nos um reconhecimento imediato desse pecado, uma dor sentida por causa desse pecado, e confessarmos esse pecado e sermos restaurados, purificados, como a palavra do Senhor diz. Então, irmãos, aqui também um exemplo de que a graça do Senhor, ela sempre é abundante para perdoar o pecador. Não importa o grau de pecado que você caiu, irmão. Não importa o grau de abismo que você se meteu por causa do pecado. Quando há arrependimento sincero, confissão sincera de pecado, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, a sua graça é abundante para restaurar o pecador. Então, se você, irmão, acha que está em pecado, você está numa situação em que você está em pecado abertamente e continua nesse pecado, e talvez venha na sua mente, não, eu já estou perdido, tire essa ideia da sua cabeça, lamente esse pecado, reconheça esse pecado e volte para o Senhor, confessando esse pecado, arrependido, que haverá sem dúvida restauração. Quem garante é a palavra do Senhor. Jesus Cristo purifica de todo o pecado, a graça dele é abundante, sobretudo pelos seus servos, aqueles que já são salvos. Então, irmãos, a regra é: vamos vigiar para não cairmos. Não vamos negar nossa fé. E negar a fé deve ser algo que nós devemos estar conscientes de que podemos fazê-lo em qualquer circunstância, por mais pequenas que seja no nosso dia a dia. Então, cuidemos, vigiemos sempre, estejamos atentos para não negarmos ao Senhor a nossa fé no nosso dia a dia, nas circunstâncias nas quais nós vivemos e experimentamos, com as pessoas com as quais nós convivemos. Vamos manter exemplar e firme nosso exemplo de servos fiéis do Senhor. Vamos tomar o exemplo de Pedro aqui como um exemplo para ficarmos atentos às palavras do Senhor, não esquecermos das palavras do Senhor, porque uma vez que eu deixo de dar ouvidos às palavras do Senhor e me concentro na minha própria autoconfiança, o resultado é queda, o resultado é desobediência ao Senhor, é negação da fé, é negar o próprio Senhor Jesus Cristo. Estejamos sempre atentos, sempre trazendo na nossa mente a palavra do Senhor, que é preciosa, restaura a alma, fiel, dá sabedoria para nós caminharmos firmes no Senhor, sem jamais nos desviarmos e se porventura cairmos, negarmos ao Senhor. O segredo é
resolver o pecado como se deve resolver, recorrendo ao Senhor em arrependimento sincero, em confissão sincera, e não nos utilizando de métodos superficiais, artificiais, que não surtem efeito nenhum. Então, irmãos, que nós estejamos concentrados em servir ao Senhor, concentrados sempre na sua palavra, em lhe ser agradáveis e fiéis no nosso dia a dia, até que Ele volte, até que nós estejamos com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, rogamos teu auxílio, que continuemos firmes nessa caminhada de servir ao Senhor. Nos perdoe as falhas que temos cometido, nossa caminhada, seja conosco, meu Deus, nos firmando, nos dando cada dia mais consciência da nossa fraqueza e também da nossa dependência total do Senhor. Nos ajude-nos como igreja do Senhor a te honrarmos, a vivermos para o teu inteiro agrado. E que diante desse mundo possamos fazer confissões sinceras da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Que o mundo perceba que somos fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E que essa força que há em nós não vem de nós mesmos, mas do poder do Senhor que nos sustenta. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem da palavra de Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino número 15. Agradecer cada irmão que ajudou a louvar o nosso Deus nessa noite. Agora chamar o pastor com os avisos. Muito bem, os nossos avisos. Nós
estamos aí na expectativa de, no começo de agosto, entrarmos na segunda fase. O prefeito emitiu aí o decreto dando início à segunda fase de retomada da economia, e isso traz outras atividades como cultos e outras atividades mais. Então nós estamos nos concentrando especificamente no nosso retorno de atividades no prédio da igreja. Então provavelmente lá para o dia 3 de agosto nós teremos um novo decreto do prefeito e aí poderemos retornar oficialmente para a igreja, mesmo que um número reduzido. Nós, como diretoria da igreja, nós temos organizar esse retorno de modo que fique bem organizado. Então vamos orar por tudo isso, vamos ficar atentos às nossas responsabilidades como cristãos, vamos orar uns pelos outros, vamos nos firmar, buscando ao Senhor por meio da leitura, da oração, leitura da sua palavra, da oração. Vamos estar firmados, os tempos são maus, o fim está próximo e que nós não nos enquadremos naquela classe que é apostata da fé nos últimos dias. Possamos nos firmar no Senhor como crentes sinceros e fiéis ao Senhor. Tudo bem, vamos encerrar esse momento com uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos faz caminhar dentro do Teu querer. Nos ajude, meu Deus, a confiar somente no Senhor, cada dia mais, sem vacilar, nos ajudando, nos auxiliando, melhorando o nosso desempenho no Teu serviço, nos aprimorando, nos santificando. Nós, nesse mundo, possamos de fato ser luzes e sal. O mundo perceba, veja a diferença dos Teus servos aqui para os demais que não servem o Senhor. Possamos cada dia mais te honrar com nossas vidas. Os mínimos detalhes do nosso dia a dia possamos ser fiéis ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos.